Vini, vamos lá, já que você tá aquecido aí, bora. Já fez o seu alongamento. Bora. Botar você pra surfar essa primeira onda, então, aqui no programa. E que onda, hein? Que tal a gente começar aí com a frase SBT, ame-o ou deixe-o? No duro? Silvião. Você vai deixar o país ou não, Edgar? Vou ficar aqui, cara. É mais do que nunca. Você ama o país? Mais do que nunca. Quem você não sabe imitar, pelo amor de Deus? Não, tem bastante gente. Mas é o seguinte, Edgar, é o seguinte, olha, o SBT, ele é craque nisso, né? Fazer esse tipo de vinheta, de mensagens enigmáticas, né? Que surgem aí do nada. E ontem, no período da tarde, começou a aparecer essas vinhetas, esses spots em tom bastante nacionalista, com alguns hinos, né? Tinha um hino nacional, tinha algumas outras músicas também, e também algumas frases que permearam aí durante a época do regime militar. Entre elas, uma bastante polêmica, e que foi a que mais chamou a atenção, que era Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Que foi utilizado bastante aí pelos militares como uma justificativa para a repressão ali na época da ditadura, né? Justamente naquela época do governo Médici, né? Que ficou conhecido também como os anos de chumbo. Enfim, e tinham outras frases também, como Pra Frente Brasil, Brasil Pátria Amada, Brasil Terra Adorada, Eu Te Amo Meu Brasil. E essas vinhetas começaram a aparecer ali durante os comerciais do SBT, acabou gerando muita polêmica já de cara nas redes sociais, principalmente por essa associação com o regime militar, e aí logo de cara também, no mesmo dia, o SBT preferiu já retirar do ar essas chamadas. Agora, o que a gente pode entender um pouco é de uma aproximação que o dono do SBT, Silvio Santos, sempre teve com os governos vigentes. Sempre foi assim, sempre será assim. O Silvio Santos, ele tem, até quando o Maurício Starcer veio aqui, né, falar do livro, né, o Topa Tudo por Dinheiro, ele tem essa parte dele empresário, né, o SBT é uma concessão, e ele tá sempre ali do lado com quem tá governando o país, né, e tem gente até dizendo, né, Fefito, que pode voltar o quadro A Semana do Presidente. Se você leu no meu blog ontem, no jp.com.br/Fefito, você já tá sabendo que esse era um plano do SBT, um plano que deve ser abortado, na verdade, muito por causa da repercussão negativa dessas chamadas. Nem todas as chamadas saíram do ar ainda. A chamada que com toda certeza saiu do ar foi essa, Brasil, ame ou deixe-o. Mas mesmo que tinha música lá, Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo... Dom e Ravel, esse. Se eu não tô enganado, essa é da dupla Dom e Ravel. Desculpa te cortar, claro, Fefito, mas eu me lembro muito bem na escola, garoto aí, o governo Médici que o Vini se referiu, essa foi uma campanha, uma propaganda do governo militar frente ao que eles entendiam como sendo, olha, você está contra, você faz parte do outro lado, que quer tomar o poder, então, olha, então sai fora, porque o Brasil é pra gente amar, todo mundo. E essa música do Dom e Ravel, assim como algumas outras, tem outros exemplos até, foram... feitas sob o contrato mesmo do governo. Olha, compõe uma música aí exaltando o Brasil, nessa pegada, digamos, ufanista, de nação, vamos pra frente. Elas se viam como propaganda do regime militar, né, da ditadura. O fato é que pegou muito mal, nem todo mundo no SBT sabia que isso ia ao ar, porque pra variar, como as coisas acontecem no SBT, foi um clique do Silvio Santos que mandou produzir e colocar no ar sem constar boa parte das pessoas. Os executivos de lá avaliaram que era um erro. A Semana do Presidente era de fato uma possibilidade até ontem, duvido que aconteça a partir de agora, dada essa repercussão, mas a gente tem que lembrar que a Semana do Presidente era uma propaganda de desgoverno, feita pelo SBT desde que ganhou a concessão, desde que a concessão foi iniciada, até meados do governo do FHC. Era a crítica, não criticava nada, mostrava basicamente a agenda do presidente, se fosse ele militar ou já no período democrático, e agora a tentativa de aproximação com o Bolsonaro é muito clara, porque... O Silvio Santos tentou ser presidente, inclusive, porque ele tem uma afinidade com o poder, mas ele é um dono de emissora que gosta de estar perto dos governos. Não à toa, uma das primeiras entrevistas do Temer foi para o SBT. Não à toa ele teve proximidades com o Lula, inclusive no caso lá do Banco Pan-Americano e tudo mais. O Silvio Santos é esperto, gente. A gente não pode negar isso. Mas parece ter um convite aí pra esposa do Bolsonaro participar do Teleton esse ano, porque ela é uma defensora
da causa também, né? Pois é. O Temer, como você falou, teve até uma campanha, né, pela reforma da Previdência. O Temer foi no programa do Silvio Santos divulgar como que era a reforma, passo a passo. Então ele passou um dinheiro lá pro Silvio Santos, né? Pois é. Eu achei interessante esse ponto que você falou, Fefito, desse espaço acrítico, né, para a política no SBT. E nesse sentido, eu acho muito válida a colocação, a intenção, né, a sinalização do presidente no sentido de privatizar ou vender ou desmantelar um pouco a EBC, né, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que tem um orçamento bilionário e audiência zero. Mas falando aí sobre o nosso mote ufanista, né, o ame ou deixo, que é um grande eufemismo para dizer os incomodados que se retirem, exatamente. Eu diria que é uma lacrada patriótica, né, vamos dizer assim. Eu queria trazer um momento... Você criticou a lacrada ontem, hein? Mas a gente tem que usar, a gente tem que enriquecer a linguagem. Daqui a pouco eu tô falando pajubá também aqui. Ah, acho ótimo, tá mais na hora. Falando assim como momento cultural, resgate histórico, isso daí é muito menos brasileiro do que a gente imagina, né? O ame ou deixo, ele foi importado dos Estados Unidos nos anos 50 e o original é America, love it or leave it. Pois é, e foi criado por um colega do Edgar, um radialista, no contexto da Guerra Fria, embalando lá o macartismo, né, a perseguição a supostos comunistas em solo americano. E aí esse slogan ele foi reeditado até via música popular também, pela folk music, isso nos idos aí no meados dos anos 60, no conflito do Vietnã. Teve essa reedição e só em 1973, então, auge do regime militar no Brasil, ele foi, digamos assim, nacionalizado, né? Então, tinha outros bordões também interessantes. Aqui, ó, quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil. Também parece uma paráfrase da frase famosa do presidente Kennedy, né? Não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. E essa lacrada patriótica, é óbvio, a crítica é muito óbvia, né? Ela restringe muito o espaço para a crítica e nesse contexto atual, ele pode soar como uma provocação, né? A gente está num contexto de promessas não cumpridas de deixar o Brasil, de deixar a vida pública, como foi o caso do Ciro Gomes, né? Que, aliás, como todo esquerdista Nutella, ele foi reclamar do Brasil em Paris, né? Mas, Caio, a questão não é nem o contexto histórico do começo Cirão, disso. Esquerda Nutella. Pô, ele fez exatamente o que o Carlos Drummond... Ele foi exatamente o que o Carlos Drummond de Andrade falou. Ele foi ser gauche na vida, né? Foi ser esquerdista em Paris. Mas, né? Caio, a questão é o que significa trazer de volta um bordão da ditadura nos dias de hoje, na verdade. É o que tem de simbolismo nisso. Eu acho que foi mais uma jogada comercial mesmo do Silvio, e aqui a gente vai para outro problema nosso, da nossa república, né? Essa promiscuidade entre o público e o privado, pensando na TV como uma concessão pública, ele tá de olho na publicidade das estatais, né? Então, outra coisa que tem que ser corrigida no nosso país. A musiquinha aqui, ó, só pra ilustrar, Eu Te Amo Meu Brasil, na verdade é o título correto aqui, de Dom e Ravel, que era uma música que exaltava, né, o Brasil, tá, olha. Olha lá, até francês, é brincadeira, é uma marchinha, né? Pior é que é chiclete, hein, Edgar? É tipo marchinha de carnaval lá. Olha lá, exaltando mulatas, praias, olha. A mão de Deus abençoa, quer dizer, né? Tem uma mensagem aí. Tem! Circo, bunda e religião, gente. É o resumo do Brasil.